fez eu respirar, sopraste tua vida em mim. Isso tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A paz, irmãos. Deus abençoe cada um de nós. Nesse momento estamos aqui de quarentena, mas agradecendo a Deus pela vida, por todos os livramentos que Ele tem nos dado e aproveitando esse momento para louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir os cultos, os ensinamentos. Que Deus abençoe cada um de nós, abençoe também suas famílias. Amém. A paz, irmão.
Eu estou com muita saudade, irmão, da casa do Senhor, mas logo estou aí, na casa do Senhor, para louvar, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à Batista Vila Formosa, uma igreja que ama a Deus e cuida de pessoas. Nesse tempo de instabilidade, de incerteza, nós como igreja desejamos trazer ao seu lar segurança, paz e conforto. Por isso, sente-se, fique à vontade, esteja preparado para adorar a Deus em grandes momentos de louvor que você terá, esteja preparado para orar por famílias e pela sua família, e também esteja pronto para ouvir da palavra de Deus, a palavra que transforma, que mexe e molda o coração e que pode, sim, impactar o seu dia e a sua vida. Nos acompanhe nas redes sociais e seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar a Deus e cuidar de pessoas. Eu sou o pastor Gabriel Porto e aproveitarei essa oportunidade já pedindo licença para poder adentrar ao celular para trazer essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema que eu coloquei, ou o título que eu dei para essa mensagem é Vale a Pena Obedecer. Eu quero nessa mensagem trazer para vocês um paralelo entre dois personagens bíblicos muito conhecidos. Mas antes disso, eu quero falar primeiro com vocês qual a importância da Bíblia nos mostrar a história de vários personagens bíblicos, né? Por que será que a Bíblia conta a história de tantas pessoas? Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 6, diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então perceba que a Bíblia nos traz vários exemplos de pessoas reais que viveram nesse mundo, que tiveram sua participação na história. E a vida dessas pessoas nos serve de inspiração, de exemplo e de modelo. Nós temos muitos modelos bons nas Escrituras. Conforme eu já coloquei aqui, Abraão é um deles, Paulo é outro. Por exemplo, veja lá em Filipenses 3, verso 17, a Bíblia diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O mesmo apóstolo Paulo, também em 2 Tessalonicenses 3, verso 7, diz assim: pois vocês mesmos sabem que devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. E também o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16, ele nos diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Mas perceba, nem todos os exemplos bíblicos são bons, são positivos. A Bíblia não nos descreve apenas a vida de pessoas que foram ótimos exemplos, mas também nos mostra vários erros de vários personagens bíblicos, inclusive alguns que mais erraram do que acertaram. Mas esses exemplos também são úteis para nós, porque por meio dos bons exemplos nós podemos aprender copiando eles, imitando eles, né, fazendo as mesmas coisas para que possamos ter o mesmo resultado, os mesmos frutos. Mas aqueles que acabaram sendo maus exemplos também têm uma vida útil para o nosso aprendizado, para que nós possamos não repetir os mesmos erros deles e acabarmos caindo na mesma condenação e sofrendo as mesmas coisas que eles sofreram. A esse respeito, eu poderia citar Hebreus 3, versos 7 e 11, que diz assim: por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar por meio de Davi: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. E o verso 11, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso de Deus, que é a salvação, a vida eterna.
para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Então, da mesma forma que a Bíblia nos relata de pessoas que não creram, que viveram na incredulidade e sofreram as consequências disso, ela nos mostra essas pessoas como exemplo para que nós possamos não repetir os erros deles. Também a esse respeito, 1 Coríntios 10, versos 11 a 13, nos diz o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então perceba que a Bíblia usa até esses exemplos de pessoas incrédulas, pessoas que abandonaram a fé e sofreram a condenação por causa disso, e nos diz: essas vidas nos serviram de exemplo para que possamos não repetir os erros deles e acabarmos caindo na mesma condenação. E essa mesma carta aos Hebreus, que eu acabei de ler agora há pouco, no capítulo 11, ela nos fala de vários exemplos de fé, de vários homens e mulheres que foram exemplos de fé. E de todo esse rol de heróis da fé, eu quero hoje falar a respeito de dois personagens bastante conhecidos. O primeiro deles está lá em Hebreus 11, verso 22, que diz assim: pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então, o primeiro personagem que eu quero comentar a respeito da vida dele é José do Egito, filho de Jacó, né? Aqui a carta aos Hebreus nos diz que pela fé ele profetizou o êxodo dos israelitas, a libertação dos hebreus ali do Egito, a volta deles para a terra prometida, séculos antes disso vir a se concretizar. E pela fé ele deu instruções a respeito dos seus próprios ossos. Quando eu morrer, né, eu serei sepultado aqui no Egito, mas quando os hebreus forem libertos, levem os meus ossos e me sepultem junto com os meus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, perceba a fé, a certeza que ele tinha de que a palavra de Deus iria se cumprir e que os hebreus sairiam do Egito. E o segundo homem que eu quero falar um pouco a respeito está num trecho de Hebreus 11, versos 32 a 35, que diz o seguinte: que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, desses mencionados aqui, eu quero falar também sobre Sansão. Então, hoje, o foco dessa mensagem é fazer esse paralelo, comparando a vida de José do Egito com a vida de Sansão. Você pode perceber que, no início, a vida deles é muito semelhante. Eu poderia começar citando até da própria forma como eles nasceram, porque tanto José quanto Sansão, eles foram filhos gerados por mães estéreis, né? E isso a Escritura nos confirma a respeito de José. Gênesis 29, 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, deu-lhe filhos, mas Raquel, que veio a ser a mãe de José depois, porém era estéril. Então Raquel era uma mulher estéril. A respeito de Sansão, em Juízes 13, versos 2 e 3, a Escritura diz: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Então perceba que o próprio nascimento, né, a própria gestação desses homens de Deus já foi um milagre em si, porque Deus
teve que fazer um milagre nas mães deles que eram estéreis para que eles pudessem nascer. E é interessante, né, que Deus ele faz esse milagre de restaurar a fertilidade delas, porque nós vemos que tanto a mãe de Sansão quanto a mãe de José depois tiveram outros filhos, né? Raquel teve Benjamim, e a mãe de Sansão, no final da história de Sansão, diz que os seus irmãos vieram junto com seu pai e sua mãe recolher o seu corpo para ser sepultado. Ou seja, depois de Sansão, os pais deles tiveram outros filhos, o que nos mostra que a vida deles já começou por meio de um milagre. Também continuando nas semelhanças, eu quero dizer para vocês que tanto José quanto Sansão foram escolhidos para salvar o povo de Israel. A Bíblia nos confirma isso a respeito de José primeiro, lá em Gênesis 45, versos 4 a 8, dizendo o seguinte: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Agora olha os versos finais. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então perceba, já que na sua maturidade, já como governador do Egito, José, ele já tinha essa consciência de que foi o próprio Deus que permitiu que tudo aquilo acontecesse. Que ele fosse vendido como escravo, fosse para o Egito, acabasse sendo preso. Tudo isso foi a vontade permissiva de Deus na vida dele, porque Deus já tinha esses planos de colocá-lo como governador do Egito para poder salvar o Egito do período de fome que viria. Mas não só o Egito, os povos ao redor também. E isso inclui ali o povo de Israel, a família de Jacó, que também foi um dos povos afetados pela fome. A respeito de Sansão, Juízes 13, versos 4 e 5, diz assim, né, quando o anjo começou a dar instruções sobre como se deveria proceder a respeito desse menino que nasceria, diz assim: Todavia, tenha cuidado, falando com a mãe dele, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então aqui o próprio Deus profetiza que esse menino que depois veio a ser Sansão, ele foi o homem que Deus escolheu para iniciar esse processo de libertação do povo hebreu da opressão que os filisteus faziam contra eles. Quem começou esse processo de libertação foi Sansão, e depois ele foi dado continuidade até que na época de Davi, os filisteus deixaram de ser uma ameaça por completo. Então perceba que tanto José quanto Sansão foram homens escolhidos por Deus para libertar, para salvar, para livrar o povo de Israel. Um para salvar da fome e outro para salvar dessa opressão dos filisteus, de um povo estrangeiro. O terceiro ponto que eu posso exemplificar de semelhança entre a vida de Sansão e a vida de José é que ambos eram muito amados por seus pais. A respeito de José, nós encontramos uma citação direta a esse respeito em Gênesis 37, verso 3, que diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica multicolorida ali, de várias cores diferentes. Então, Jacó e, lógico, também Raquel amavam muito a José. E não era diferente com os pais de Sansão. Perceba aqui nos trechos a seguir que eu vou ler, de Juízes 13, versos 6 a 14,
a preocupação que Manoá tem, orando a Deus, clamando, pedindo para que o anjo voltasse, o anjo que falou com a mulher dele, para que ele pudesse perguntar ao anjo o que ele deveria fazer, as instruções que tinham que ser realizadas, para ele poder fazer tudo certinho. Também, depois ele quis oferecer um sacrifício a esse anjo do Senhor, e o anjo falou: ofereça o sacrifício a Deus. E ele vai lá, já pega de imediato o seu melhor cabrito, uma porção de cereal, e oferece esse sacrifício. Toda essa atenção mostra o grande amor que ele já tinha por Sansão, desde o momento que ele ficou sabendo que a mulher dele iria engravidar. O texto diz assim: então a mulher foi contar tudo ao seu marido, dizendo: um homem veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E aí, mais à frente, o anjo volta e encontra eles e diz assim: o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Então, ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. E mais à frente, Manoá voluntariamente oferece um sacrifício a Deus do que ele tinha de melhor em agradecimento a essa mensagem profética. Então ambos eram muito amados por seus pais. Também eu posso falar que tanto José quanto Sansão receberam dons da parte de Deus, dons especiais, sobrenaturais mesmo. A respeito de José, cada um deles, na verdade, eu posso dizer que recebeu 2 dons e não apenas um, apesar de cada um ter um dom mais conhecido, mais famoso. Mas a respeito de José, ele recebeu o dom de interpretar sonhos, que é o mais conhecido, mas também recebeu um dom de Deus de ser um excelente administrador. De tudo que ele colocava a mão para fazer, prosperava. Isso, a Bíblia nos diz lá em Gênesis 39, versos 2 a 4, dizendo o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. E mais à frente, Gênesis 39, esse mesmo capítulo, lá nos versos 20 a 23, quando José foi preso, olha que interessante, o carcereiro percebeu também que José era muito competente, muito capaz e tinha boa vontade para administrar, e ele mesmo colocou o José como um ajudante e entregou toda a administração do próprio presídio ali para o José, para que ele pudesse cuidar de tudo, Olha que interessante isso. E a respeito do dom dele de interpretar sonhos, nós podemos ver isso lá em Gênesis 40, verso 8, que diz o seguinte: eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. E também em Gênesis 41, versos 15 e 16, que diz o seguinte: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó a resposta favorável. Então esses são os dons que José recebeu. E Sansão, não diferente, também recebeu 2 dons. O primeiro deles, a força sobre-humana que ele tinha, mas ele também recebeu o dom de ser um excelente estrategista em batalha, com estratégias de batalha. Perceba isso, a respeito da força, nós podemos pegar textos, por exemplo, como Juízes 14, versos 5 e 6, que diz assim: Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe.
quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Mais à frente, lá em Juízes 15, versos 14 e 15, é outro evento em que ele é demonstrado com muita força, porque ele consegue sozinho matar 1000 homens apenas ali com a mandíbula, né, a queixada de um jumento, né? Então, além de ter muita força, ele era um grande estrategista. E isso nós podemos ver em textos como Juízes, lá no capítulo 13, versos 3 a 5. Olha que interessante o que Sansão fez. Sansão lhes disse: dessa vez ninguém poderá me culpar, quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas. E depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes de cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Então, olha como uma estratégia, né? Sansão sozinho, rapidamente conseguiu destruir toda a colheita dos filisteus por meio dessa estratégia. E por último, né, no aspecto das semelhanças, eu posso dizer que tanto Sansão quanto José foram homens de grande destaque nas Escrituras e nas histórias dos hebreus. Se você pegar o livro de Gênesis, José, junto com Abraão, foram os homens que tiveram maior destaque nas Escrituras, né? Aproximadamente aí 12 capítulos do livro de Gênesis, cada um, sobre a vida de cada um. 12 sobre Abraão e também pelo menos 12 só sobre José, né? Então, isso nos mostra a grande importância que ele teve, esse destaque que ele teve nas Escrituras. E com Sansão não foi diferente. De todos os juízes mencionados no livro de Juízes, o único juiz que recebeu um trecho de 4 capítulos apenas sobre ele foi Sansão. Então também ele é o juiz de maior destaque em todo o livro de Juízes, né? Mas, infelizmente, as semelhanças terminam por aqui, porque o começo da vida dos dois foi muito parecido. Tiveram nascimentos milagrosos, receberam dons, foram levantados para ser libertadores de Israel, eram amados pelos pais, mas desse ponto em diante eles tomam caminhos completamente diferentes, porque José escolheu obedecer a Deus e continuar fiel e firme durante toda a sua vida, mas Sansão cometeu vários erros. Vamos observar isso. A respeito de José, eu posso falar, né, que ele foi traído, foi vendido como escravo, se tornou ali escravo no Egito, mas nunca perdeu a fé, nunca perdeu a força de vontade, a boa vontade. E mesmo depois de ter se tornado administrador ali da casa de Potifar, começou a ser assediado pela esposa dele e sempre resistindo à tentação sexual. E não só a tentação sexual, mas também a tentação da cobiça, de roubar os bens de Potifar, de talvez até junto com a esposa dele fazer um plano para matar o Potifar e tomar a sua casa, os seus bens, a sua esposa. Mas nada disso passou pela mente dele. Ele sempre se manteve fiel a Deus. E mesmo tendo sido preso injustamente, ele permaneceu fiel. Não murmurou, não blasfemou, não questionou a Deus. E depois, no tempo certo, ele foi colocado como governador do Egito. E por meio dele foi executado esse plano que salvou o Egito e todos os povos ao redor ali da fome. Outra coisa muito importante que eu vejo na vida de José é que ele usava os seus dons apenas quando era impelido pelo Espírito Santo de Deus a fazê-lo. Ele não ficava vendendo profecia, vendendo interpretação de sonho ou querendo ter nenhuma vantagem pessoal com isso. Ele recebeu esse dom de Deus e o usava somente quando o Espírito Santo de Deus o designava para usar, impelia o seu coração a usar esses dons. Isso é muito importante. E por último, eu posso dizer que José, trabalhado por Deus, ele também teve a atitude de perdoar. Perceba que quando ele se tornou governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito, com esse poder nas mãos, ele poderia mandar prender Potifar, prender a sua esposa, até matá-los,
Depois, quando os seus irmãos voltam e ele os reconhece, ele poderia também mandar prender os seus irmãos, matá-los, fazer qualquer tipo de coisa ruim com eles. Mas ele os perdoa. Ele perdoa Potifar, perdoa a esposa dele, perdoa todos os seus irmãos, e ele tem a consciência de que tudo isso que aconteceu na vida dele foi permissão de Deus para que esses planos se concretizassem. E assim ele permaneceu fiel até o fim. E a Escritura nos diz que ele viveu longos dias, conheceu até a 4ª geração da sua descendência e morreu em paz. E esse é o destino das pessoas que são fiéis a Deus até o fim. Mas veja que com Sansão foi completamente diferente. Olha o que aconteceu com Sansão. Ele começa buscando envolvimento com mulheres estrangeiras, mulheres pagãs que adoravam a ídolos, a falsos deuses e já desviavam o povo de Israel. Assim ele rejeitou o seu povo, rejeitou as mulheres do seu povo e foi buscar se aliar com ímpios, constituir família com ímpios. Esse já foi o primeiro erro dele. Ele também depois mentiu para sua esposa, a enganou e num ato de vingança, dominado pelo ódio, ele acabou matando 30 homens por um motivo torpe, sem necessidade nenhuma. E isso depois motivou uma retaliação, uma vingança por parte dos filisteus. E mais à frente acaba sua mulher e toda a família dela sendo morta por causa disso. E isso nos mostra outro ponto. Sansão também ele usava os seus dons de uma forma abusiva. Ele usava a sua força sobre-humana do jeito que ele queria. Se ele quisesse matar alguém só por vingança, por capricho, porque foi contrariado, como era um povo inimigo, ele fazia, ele não tinha nenhum problema com isso. Além disso, ele se prostituiu, ele mais à frente se envolveu com Dalila, também a enganou várias vezes, ficava brincando com o pecado. Ele tinha esse problema de brincar com o pecado, achar que ele era imune, achar que nada de mal nunca aconteceria com ele. E isso, a esse mesmo respeito, Paulo nos instrui no texto que eu li no começo: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Ele não teve esse cuidado. E ele foi quebrando um a um cada um dos itens do voto de Nazireu. Tocou ali no cadáver do leão morto, depois ele se prostituiu, bebeu bebidas fortes, fermentadas, comeu alimentos impuros. Ele foi quebrando cada ponto do voto de Nazireu, até que por último ele permitiu que seus cabelos fossem cortados, porque revelou esse segredo a Dalila. E assim ele foi capturado, ele perdeu o seu dom, perdeu a sua força. E ele teve os olhos perfurados, foi cegado e colocado ali preso com algemas de bronze para rodar uma pedra de moinho, o mesmo trabalho que um boi faria, para humilhá-lo. E ele teve ali um longo tempo para poder pensar em tudo que ele fez e se arrepender e ser quebrantado por Deus. E o cabelo dele foi voltando a crescer. Então, em um determinado dia, houve uma grande festa entre os filisteus e eles quiseram mandar chamar Sansão para ser como que um bobo da corte, para ser ridicularizado ali entre as autoridades dos filisteus. E ele foi trazido e colocado ali entre duas colunas, e naquele momento ele, arrependido, quebrantado, ele ora a Deus e pede para que Deus só mais uma vez lhe desse aquela força sobrenatural. E Deus atendeu esse pedido e ele derrubou as duas colunas, fazendo desabar o teto do templo, desse palácio, matando todos os filisteus que estavam ali dentro, juntamente com o próprio Sansão. Isso nos ensina outra lição. Os planos que Deus estabeleceu para a sua vida, eles vão se cumprir. Mas, se eles vão se cumprir debaixo de bênção, debaixo de prosperidade, debaixo de alegria, ou se eles vão se cumprir debaixo de tormento, sofrimento e maldição, isso depende apenas de você. Depende apenas se você escolher ter o caminho fiel, reto e obediente a Deus, ou se você escolher viver do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. A esse respeito, a Bíblia também fala lá em Deuteronômio 30, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. E esse é o apelo que eu tenho nessa mensagem. Que a vida de José e de Sansão nos traz esses exemplos de dois homens espetaculares que tinham um futuro promissor.
Um concretizou isso da melhor forma, obedecendo a Deus, mas o outro escolheu viver pelos seus próprios caminhos, e o final dele foi muito triste. Que todos nós possamos escolher o caminho de José, sermos como José, obedientes a Deus, fiéis, confiando em Deus, não murmurando, não blasfemando, não questionando, mas apenas vivendo pela fé. Porque, como a Escritura nos diz, o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se agrada nele, diz o Senhor. Que essa mensagem possa ser gravada nos seus corações e sirva como reflexão para esse período que nós estamos vivendo. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para vocês e que Deus abençoe a todos. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta a lista em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar.